Meus irmãos, nenhuma doutrina tem sido tão atacada nos dias atuais como essa doutrina. A doutrina do casamento, a doutrina da sexualidade, a doutrina da família. E o que é uma família? Como a família deveria ser composta? Discussões de gênero, discussão de sexualidade. Antes de entrar nisso, eu quero que você entenda bem um princípio de por que eu estou aqui na frente. Eu estou aqui para explicar o que a palavra de Deus diz. Eu não estou aqui para dar a minha opinião a respeito. Eu não estou aqui para expressar o que é a opinião, né? Não sei se você já viu aqueles programas de TV, né? Que a emissora, ela fica meio assim em cima do muro. Olha, a opinião dos nossos comentaristas não são, né? Não são necessariamente a nossa opinião. Porque isso é uma questão onde cada um tem uma opinião. E eu quero dizer para você, o que eu vou expor aqui é a palavra de Deus para vocês. E eu tenho falado já muito isso, o que é doutrina, uma sã doutrina, uma doutrina sadia. O que é uma igreja que tem uma doutrina sadia? É uma igreja onde lê a palavra como ela é, sem tentar puxar muito, fazer aquele estica e puxa com muito versículo. Lê o versículo, vê o que ele está dizendo, porque normalmente o sentido plano é o que dá mais sentido. E eu estou aqui não para te dar a minha opinião a respeito, mas para dizer o que é a palavra de Deus. Por isso nós vamos usar muito a palavra de Deus hoje. Espero que você tenha trazido sua Bíblia, senão vamos projetar aqui. E você, como todo bom batista, você ouça e você seja livre. Para você reter o que é bom, para você entender aquilo que é realmente a palavra de Deus e aplicar na sua vida ou não, sabendo que, como todo bom batista, você também é responsável pelos seus atos. Eu falei muito isso hoje de manhã, quando nós falamos que todos nós somos livres para fazermos aquilo que nós quisermos. Todos nós somos livres. Você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida, sabendo que um dia todos nós prestaremos conta daquilo que fizermos com o nosso corpo. Por isso, hoje, como o assunto é muito ligado ao corpo também, nós vamos falar sobre isso. E é um tema muito difícil, irmãos, muito difícil, porque nessa questão de família, casamento e sexualidade, sabe o que acontece? Todo mundo gosta de botar o dedo na vida dos outros. Sem exceções. Queria fazer uma pergunta aqui. Quem, quando casou, ouviu falar assim: você é muito novo para casar? Teve alguém aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Alguns aqui, né? Alguns aqui. Vocês me permitem fazer uma pergunta? Com quantos anos? Vamos ver quem casou mais novo aqui? Vocês me permitem? Agora já está casado há 20 anos, agora a gente leva numa boa, né? Agora, vocês levaram numa boa quando vocês ouviram isso? Mais ou menos, né? Porque eu quero casar, né? Quem casou mais novo aqui? Deixa eu ver. 17. Ih, acho que ganhou, hein? Tem alguém menos aqui? Esse aqui precisou pedir autorização, né? 17 também ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem acha que 17 é muito novo para casar? Levanta a mão. Então, irmãos, até quem casou achou que era muito novo. Tem aquele ditado, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas a grande verdade é que a gente gosta assim de meter a colher, né? A gente gosta assim de quando vê o casal, fala, a gente tem agora, né, o casamento dos nossos jovens. A gente olha e fala, gente, são crianças. Como são 17 anos. E é interessante porque nessas questões de casamento, de sexualidade, a gente gosta de traçar linhas, de colocar umas réguas do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado. Por exemplo, quem acha que com 17 anos é muito novo para casar? Levanta a mão. Muito bem, pode baixar sua mão. 18 anos, levanta sua mão. Quem acha que 18 anos é muito novo? 19. 20. 21. Estou vendo cada vez menos mãos, né? 22. Quase 23.
Ainda acha muito novo ainda para casar. Tem uns que tem 27 e estão levantando a mão porque eu não quero casar ainda. Você não vale, desculpa falar, você não vale. Tá? Percebe que cada um traçou a linha onde achava que era melhor? Nessa questão de casamento? E vamos fazer... porque se a gente fosse perguntar aí... Uma coisa é eu achar que é muito novo. Certo? Eu acho que é muito novo, mas quer casar? Eu acho que é errado. Quem levantou a mão aqui que acha que 17 é muito novo? Vocês acham que é errado casar aos 17? Levanta a mão. Alguém acha que é errado casar? Alguns acham. Quem acha que é errado? Pode levantar, se você acha que é errado. Tem uns que acham que é errado, não devia casar. O pai vai falar, não, 17 anos não é errado. 16 anos, quem acha que é errado? Já vi mais mãos. 15 anos, quem acha que é errado? Não, é errado. 15 anos, aí já começa. Eu não vi todas as mãos. 14 anos, eu já vi mais. Percebe que tem na nossa mente, uma coisa é a opinião do que eu acho que eu deveria, e a outra coisa, a linha que eu coloco, do que eu acho certo, do que eu acho errado, do que eu aprovo e do que eu desaprovo. Nessa questão, do que eu aprovo, do que eu desaprovo. Ou seja, todos nós, nessa questão de casamento, nessa questão de sexualidade, nós colocamos a nossa linha mais para cá ou mais para lá, de acordo com a nossa opinião. Daquilo que eu acho certo, daquilo que eu não acho certo. Tem coisa que eu acho que a pessoa é muito nova para casar. E quando se trata de casamento, a gente falou aqui de casamento quantos anos. Agora, com quantas mulheres um homem deveria se casar? Uma só. Quem acha que é com uma? Levanta a mão. É bom o homem que você, marido, que você levante a sua mão. Eu recomendo. Você que é marido, eu recomendo que você levante sua mão. Com 2 mulheres, quem acha que é errado? Quem acha que é errado? Levanta a mão, homem. Vai por mim. Em outras culturas, se a gente for, eles não vão achar que é errado ter 2 mulheres. Se você for em outras culturas, não, tranquilo, pode ter 2 mulheres, pode ter 3, 4 mulheres, casados com 4. Por que uma só? Talvez a nossa cultura já esteja... Ou casamento, o que é certo? Pode casar homem com mulher? Pode casar homem com homem? Pode casar homem com mulher? Pode ter o trisal, hoje em dia tem o trisal, não sei, tem um casal e tem o trisal, ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, ou 3 mulheres, ou 3 homens, tem de tudo hoje. Hoje tem de tudo. O que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado? Tem pessoas que falam, eu acho tranquilo. Quer casar, seja feliz. Tem coisas que eu acho estranho, por exemplo, às vezes eu acho estranho um casal muito novo casar, mas não necessariamente eu acho errado. E nesses outros tipos de casamento, às vezes a gente acha estranho, às vezes tem gente que acha certo, tem gente que acha errado. Onde que a gente traça a linha? Será que um homem pode casar com outro homem? Será que uma mulher pode casar com outra mulher? Se sim, porque sim, se não, porque não? Por que não casar com um animal de estimação? Ora, tanta gente que vive tanto tempo com o bichinho, casa, A gente brinca, mas eu soube de uma igreja que a pessoa levou o cachorrinho para ser batizado. Onde que a gente traça a linha? Nesse negócio de sexo, Onde que nós traçamos a linha? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Eu convido você a abrir em Mateus capítulo 19. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12, diz assim: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne?
de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se é essa a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Deus, e ela expõe, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, e ela nos confronta, Senhor. Por isso, nessa noite, confronta-nos, Senhor Deus, nessa área de casamento, nessa área de sexualidade, nessa área de família, para vermos se temos andado segundo a Tua maneira, segundo o Teu desejo, Pai, para as nossas vidas. E venha, Senhor Deus, nos abençoar, venha salvar, venha trazer salvação e perdão nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Onde nós traçamos as linhas na questão de sexualidade e casamento? Nós vimos que muitas coisas são questão de opinião. Mesmo entre nós, temos opiniões diferentes de até onde devemos ir, até onde não devemos ir. Isso varia de pessoa para pessoa, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja nós, às vezes, partilhamos algumas opiniões, às vezes divergimos de algumas opiniões a respeito de casamento, a respeito de como deveríamos fazer ou não. Né? E essa questão da idade é muito também a questão de o que configura uma pedofilia ou não, se formos ver, porque o que na verdade estamos dizendo, com quantos anos uma pessoa é criança demais para casar. Essa é a grande verdade. E nós vemos que nessa questão de sexualidade, nós traçamos linhas dizendo até onde eu vou, até onde eu não vou. Até onde eu aprovo o que as outras pessoas fazem, até onde eu não aprovo aquilo que as outras pessoas fazem. E nós temos a nossa opinião muito bem definida, meus irmãos, não só na questão da sexualidade, mas em todas as outras questões da nossa vida, nós também traçamos linhas. Por exemplo, na questão do furto, de roubar. Aonde que nós traçamos as linhas? Por exemplo, será que é errado eu levar para casa uma caneta do trabalho? Ah, é só uma caneta. Será que é errado? Será que é errado, na hora de eu fazer o imposto de renda, talvez não declarar alguma coisa? Ah, esse governo aí não... Em vez de dar para o governo, eu vou dar na igreja, que eles fazem mais. Às vezes a gente traça linhas diferentes na questão do que a gente acha que é certo, eu acho que não é certo roubar. Às vezes fala, não, pastor, isso daí que você falou, tudo eu acho que é roubo. Mas é a questão da avareza, por exemplo. Porque o roubo é muito claro para a gente o que é roubo e o que não é. Acaba sendo mais claro. A questão da avareza. Quanto que eu tenho que dar de esmola para mostrar que eu não sou avarento? Será que se eu der R$2 para um mendigo, mostra que eu não sou avarento? Ou será que eu tenho que dar uma cesta básica por mês para mostrar que eu não sou avarento? Onde que eu traço a linha? Percebe que às vezes a gente traça linhas em lugares diferentes? Eu acho que se eu tenho que dar mais para não ser avarento, ou tenho que ser menos egoísta, são questões um pouco relativas. O que eu tenho que fazer para mostrar que eu não sou avarento? Ou bebida, por exemplo. Até onde eu posso ir que configura o pecado da embriaguez? Aonde que eu traço a linha? A gente traça a linha em lugares diferentes. Tem pessoas que falam, não, pode beber vinho porque está lá na Bíblia, mas cerveja não pode. Posso beber vinho porque está na Bíblia, mas cachaça, não, cachaça, caipirinha, não pode.
Tem gente que passa em lugares diferentes. Tem gente que acha, não posso ficar bêbado. O limite até eu ficar bêbado. Mas o bêbado, quantos copos são? 1 copo, 2 copos, 3 copos? Percebe que a gente começa a traçar linhas? E se eu fosse levantar a mão, pedir para levantar a mão, eu não vou pedir, tá? Fica tranquilo, senão vai evitar o constrangimento. A gente ia ver opiniões diferentes aqui, né? Tem gente que traça linha na gôndola do supermercado. Ó, nessa gôndola que tem as bebidas, eu nem entro. Vai que algum irmão vê. Né? Já pensou? O irmão passa eu olhando para a fileira da cerveja, o que eles vão pensar de mim? A gente traça linha em lugares diferentes. Nós traçamos linhas. E por quê? Porque o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado com relação a diversos temas. Não só a sexualidade, não só o casamento, mas em tudo na minha vida, eu tenho coisas que eu aprovo, coisas que eu desaprovo. Eu traço linhas onde eu acho, até aqui, eu acho que está aprovado, do lado de lá eu acho que está reprovado. Tem pessoas que falam, não, eu acho que o crente não pode beber nada. Qualquer gota de álcool, isso é pecado. Tem crente que vai mais na Bíblia e fala, não, eu acho que posso beber, mas se eu me embriagar, isso é pecado. Ou seja, a gente começa a traçar linhas em lugares diferentes, onde nós achamos coisas diferentes. E, meus irmãos, existe um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14, que nós precisamos entender, que o apóstolo Tiago diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou pelo seu próprio desejo carnal, desejo da sua carne, pela a própria concupiscência. Essa palavra é uma palavra difícil em português, mas é o desejo da carne, os nossos desejos. O desejo que você tem de fome, de sede, de sexo, desejo da carne, esses desejos. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está querendo dizer? Cada um é tentado, ou seja, é tentado a ultrapassar a linha em uma área diferente da sua vida. Cada um de nós nascemos, e o pecado fez com que nós nascêssemos com a linha torta em algumas áreas da nossa vida. Algumas pessoas na questão do furto, na questão do roubo, têm um problema nessa área. Não consegue, sempre é muito tentado nessa área. Na questão da sexualidade, não. A pessoa é um exemplo, um pai de família exemplar. Não olha, né? Nem vira para o lado. O camarada tem o pescoço duro. Não olha para mulher nenhuma. Mas na área do furto tem esse problema. Né? Pessoas que na área da bebida não tem problema. Não gosta, nunca se embriagou, né? Nunca pôs um cigarro na boca. Uma pessoa exemplar. Mas às vezes tem problema na mentira. Não consegue ficar um tempo sem contar uma mentira. Tem pessoas que têm problema na idolatria. Tem linhas tortas na idolatria. Percebe que a palavra de Deus ela mostra que cada um de nós nascemos com linhas tortas em alguma área da nossa vida. E são diferentes essas áreas. São diferentes. Nem todo mundo tem linhas tortas nos mesmos lugares. Às vezes temos linhas tortas em uma área da nossa vida e outra pessoa tem linhas tortas em outra área da vida. Por isso que às vezes a gente fala, mas como é que aquela pessoa conseguiu fazer isso? Como que esse camarada conseguiu matar uma pessoa? Porque a gente não entende que tem pessoas que têm linha torta na questão da ira, do ódio, que faz elas ultrapassarem essas linhas e assassinar pessoas. Às vezes a gente fala, puxa vida, como que aquela pessoa foi adulterar? Porque às vezes a gente não sabe que algumas pessoas, nessa questão da sexualidade, têm linhas tortas. Agora, o problema é quando essas minhas linhas tortas, e existem muitas linhas tortas na nossa vida, por isso que a gente vem para a igreja para endireitar os nossos caminhos, né, no Senhor, para que tenhamos caminhos retos, caminhos de justiça. O problema é quando essas linhas tortas na minha vida, com que eu nasci, elas me geram problemas futuros. Né? E por isso que eu quero que você leia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, porque existem linhas tortas em nós que nos vão trazer muitos problemas. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja quantas linhas tortas tem aí. Linhas tortas na injustiça, ou seja, injustiça é justamente a linha torta. O que ele está falando, olha, as pessoas que têm linha torta, ou seja, as pessoas que não são justas, que são injustas, aquelas pessoas que têm desvios no seu caráter em alguma área, elas não vão herdar o reino de Deus. Não se enganem, os imorais, os idólatras, ou seja, imoral de imoralidade sexual, porneia essa palavra, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, quem pratica essas coisas e nunca se arrependeu dessas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus. Veja que como é problemático isso. Porque pode ser que eu tenha linhas tortas na minha vida, tenha injustiças, e essa linha torta, o que a Bíblia chama de injustiça, ou seja, eu estar longe dos caminhos de justiça, e que é onde Deus, qual é a linha de Deus. Quando eu ando longe dessas linhas, eu corro o risco. E na verdade não é nem o risco, é a certeza de que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. E quando nós voltamos ao tema da sexualidade e do casamento, meus irmãos, nós vemos que a linha ela é mais dura do que nós poderíamos imaginar. E quando nós olhamos para a linha que Deus traça nessa questão, é uma linha dura, ou seja, pouca gente pensa como Deus. Né? Lembra quando eu falei, quem acha muito novo? Um monte de gente levantou a mão. Eu até falei, que legal, né? Vocês também acham, né? Mas na questão da sexualidade, do casamento, a grande verdade é que pouca gente pensa como Deus. Pouca gente anda nos caminhos de justiça de Deus. Por quê? Porque a linha é dura. Até os rabinos, quando ouviram Jesus falando sobre isso, existiam duas escolas no primeiro século de rabinos, né? Que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. Dois grandes rabinos, eram os dois grandes rabinos daquela época. Hillel, ele era uma pessoa mais paz e amor, né? Olha, né? Pode divorciar, pode casar quantas vezes quiser, né? Já Shammai, Jesus, ele parece que era da escola mais de Shammai. Cara linha dura. Jesus, ele era o cara linha dura no casamento. Ele tinha os ensinamentos mais duros. Eles tinham um ensinamento mais linha dura, ou seja, pouca gente pensa como Deus. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vemos 4 elementos de injustiça que estão aqui, ou de linhas tortas, se você quiser pensar como nós temos pensado, que é a imoralidade, e aqui é a imoralidade sexual, o adultério, o afeminado e o homossexualismo. São esses 4 que eu quero tratar nessa noite. Essas 4 linhas. A primeira linha é a linha da moralidade sexual. É o caminho da moralidade sexual. Até onde eu posso ir na moralidade sexual? Até onde eu não posso ir? Se nós fôssemos perguntar aqui, quem acha que pode fazer isso, quem acha que não pode fazer isso, cada um ia levantar a mão de um jeito diferente. E, meus irmãos, tem coisas que são senso comum. Né? Até onde eu posso ir nessa questão de moralidade sexual, essa palavra no grego é porneia, de onde vem pornô. Né? Até onde eu posso ir no pornô? Né? E eu gosto de falar assim, você fica, nossa, pastor, que coisa. Não. A palavra aqui é grega, a gente mudou para imoralidade, mas a palavra do grego é porneia. Até onde eu posso ir no pornô? Não, pastor, você não pode ver essas coisas não, pastor. Né? Eu lembro, quem é da época da videolocadora? Pode levantar a mão, irmão, você é da minha idade, eu sei. Né? Lembra que tinha videolocadora, tinha um lugar onde vocês viram? Quem é novo nem sabe o que é isso daí, né? Videocassete, né? Época do Netflix. Tinha umas áreas, você ia entrar na locadora e tinha sempre um quartinho meio escondido, né? O pessoal botava uma luz meio estranha ali, meio vermelhada, né? Meio escuridão, que era uma salinha onde só maiores de 18 podia entrar, que tinha os filmes pornográficos ali. Né? Parece que era linha para o crente não passar, né? Ó, você, crente, não passa dessa linha. Né? É a linha do pornô. Até onde a gente pode ir no pornô? A gente pode perguntar, não, pastor, não pode ir em lugar nenhum, pastor.
Crente pode ver pornografia, sim ou não? O que vocês acham? Não, né? Eu concordo com vocês, é claro, imoralidade sexual. Mas, meus irmãos, percebe que às vezes a gente, na nossa cabeça, na cabeça da pessoa que tem um pouco de desvio nessa área, às vezes a gente começa a traçar linhas um pouquinho diferentes. Até quanto de roupa eu não posso ver? É só se a mulher estiver pelada, e se ela estiver de biquíni? Percebe que eu botei uma pulguinha atrás da orelha de vocês agora? E se ela estiver de roupa e for um pouco colada? Posso ver? Né? Quantos já tiveram lá no Instagram? Né? Você estava lá ou passou um homem ou uma mulher bonita? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. No meu aparece lá. Eu estou vendo lá, de repente aparece a mulher lá. Na academia lá, mostrando. Eu bloqueio, eu consigo colocar. Aliás, né? Coloca lá, clica 3 pontinhos, não tem interesse. Começa a parar de passar essas coisas. Aparece, vai aparecer. Vai começar aparecendo. Vez por outra, você tem que ficar fazendo essas coisas, senão ou sai do Instagram. É o único jeito. Vez por outra vai aparecer até onde eu posso ver, até onde eu não posso ver. Quando eu estou assistindo um filme, começa aquela cena quente, até onde eu posso ver? Beijo na boca pode, se começar a câmera baixar muito para o corpo, já tem que passar rápido. Percebe que a gente às vezes começa a traçar linhas do que pode, do que não pode, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Aonde que a Bíblia traça a linha da questão da moralidade sexual? Porque às vezes na nossa cabeça e na cabeça das pessoas que têm esse tipo de problema, não, eu não posso ver pornografia, não posso entrar em alguns sites que são sites de vídeo pornográfico. Mas Instagram está liberado, né? E ver as meninas de biquíni, as meninas de tanguinha lá, dançando as dancinhas, né? Faz lá a dancinha TikTok, não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Percebe que às vezes a gente começa a olhar para esse tipo de coisa e não sabe aonde traça a linha, aquilo que eu posso, que eu não posso. Quando nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a Bíblia ela é muito clara nesse sentido. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Essa é a linha da moralidade sexual. Essa é a verdade. Agora, muitas vezes, nós começamos a traçar linhas achando, não, eu posso, mas são impurezas. São impurezas. E às vezes o nosso desejo está, e às vezes muitas pessoas se enganam a si mesmas, dizendo, isso daqui não é pornografia, mas é pornografia. É desejo sexual. Você olha a pessoa com um desejo sexual, você começa a olhar as pessoas e é isso que acontece. É isso que acontece, essas linhas tortas na moralidade sexual, a minha linha começa a ficar tão torta que eu começo a olhar pessoas do sexo oposto, não como uma pessoa, mas como um objeto de desejo na área sexual. E aqui eu estou falando tanto mulheres quanto homens, aqui não é só homens e mulheres. Todas as pessoas têm. Eu não consigo mais ir passear, não consigo mais ir no mercado, eu não consigo mais ir no shopping, eu não consigo mais fazer nada, porque sempre quando passa alguém, eu olho para uma pessoa, eu tenho desejo sexual por uma pessoa do sexo oposto. Seja eu solteiro, seja eu casado, seja a pessoa solteira, seja a pessoa casada, e esse problema ele começa a ocorrer. Eu não sei mais onde traçar a linha. E veja que o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Olha o que ele diz. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Meus irmãos, quando nós praticamos imoralidade sexual, seja através dos olhos, seja através da ação em si, através de outros elementos de ação em si, aqui eu não preciso expor para vocês, apesar que não tem crianças na sala. Aliás, se tiver crianças na sala, é bom que fiquem para aprender também. Nós devemos fugir da imoralidade sexual. Fugir, irmãos. Fugir. Pega a unção de José. Sabe, lembra José no Egito? O que José no Egito, quando viu que a mulher estava indo para cima dele, o que ele fez? Fugiu.
Devemos fugir, irmãos. Quando essas coisas aparecem na nossa frente, quando a gente percebe que o negócio começa a cercar a gente, quando ele começa a chegar perto da gente deve fazer o quê? Fugir. É bloquear o perfil no aplicativo, é desinstalar o aplicativo, é não entrar em mais determinados sites, é não vivenciar mais com certos tipos de amigos ou amigas, ou com pessoas do sexo oposto que você sabe que vão querer te levar para o mau caminho. Fugir dessas pessoas. Fuja. Por que que foge? Porque é um negócio que é pernicioso, é um negócio que quando te pega vai trazer dano. E meus irmãos, nós vimos ontem, que bênção que foi. Quantos estiveram ontem nos casais? Irmãos, foi uma bênção. Que, glória a Deus, parabéns aí o Ministério de Casais da nossa igreja. Foi realmente uma bênção, muito edificante para nós. E a Fernanda ontem trouxe estatísticas, meus irmãos, assustadoras a respeito da quantidade de pessoas que acessam pornografia. Tanto homens quanto mulheres, até mesmo dentro das nossas igrejas. Uma quantidade assustadora. Meus irmãos, devemos fugir da pornografia, fugir da fornicação. A imoralidade sexual, ela impede que o Espírito Santo use as nossas vidas de uma maneira plena, irmãos. Sabe por quê? Porque o conceito que o apóstolo Paulo ele usa aqui em 1 Coríntios 6, nós estudamos hoje de manhã os versículos 19 e 20 do capítulo 6, que ele fala o seguinte: olha, vocês não devem fazer isso porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Nós não fomos criados para a imoralidade. O nosso corpo não deve ser dado para a imoralidade, ele deve ser dado para as coisas do Espírito Santo de Deus. É para isso que nós fomos criados. Por isso, meus irmãos, nós devemos fugir da imoralidade sexual. E eu quero dizer para você que as pessoas que nunca se libertaram do pecado de imoralidade sexual, eu tenho medo. Por quê? Porque a palavra que nós lemos, de 1 Coríntios 6,10, é que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados de imoralidade sexual. Pessoas que talvez tenham surpresa quando chegar no dia final, no dia do juízo. Pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pessoas que vão chegar e falar: olha, você aqui, você não pode entrar, porque você é um imoral. Já pensou? E quando nós vemos essas estatísticas de acesso à pornografia, de acesso a... E até a gente fala de pornografia, e tudo aquilo que a gente acha que não é, e é. Aquilo que não é puro, aquilo que não é de boa fama. Será que aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós falamos, se Deus colocasse isso no telão para todo mundo ver, será que estaria aprovado? Se colocasse um Big Brother na sua vida, nessa questão sua, das coisas que você olha, das coisas que você vê, das coisas que você ouve, das coisas que você toca, será que estaria ok no Big Brother, todo mundo vendo, o seu pastor vendo? Tudo bem? Pastor, melhor não, pastor. Misericórdia, pastor, estava perdido. Se desse uma busca aí no seu celular, aí no histórico, nos grupos seus de WhatsApp, de Telegram, o que será que a gente ia achar, hein? Meus irmãos, algumas pessoas têm linhas tortas nessa vida. Muitos têm linhas tortas. A estatística é que muitas pessoas têm linhas tortas nessa área. Precisamos acertar isso. A palavra de Deus diz que isso não convém a quem já foi lavado. Porque é a continuação desse versículo que nós lemos de Coríntios. Aliás, coloca, por favor, 1 Coríntios, nós lemos o 9 e o 10. Coloca o 1 Coríntios 6, 11. Por que nós não devemos fazer isso? Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Alguns de nós éramos assim. E meus irmãos, quando a gente olha a estatística, nós éramos assim. E quando nós nos convertemos, entramos na luta contra essas coisas. E ainda muitos de nós, sim, ainda vamos cair nessas coisas, nessas questões de imoralidade sexual. Mas não podemos parar de lutar. O problema é quando nós paramos de lutar. Porque nós não lembramos que nós éramos assim, mas não fomos criados para isso. Deus nos tirou, Deus quer nos tirar desse charco de imundícia. Ele quer colocar... Eu gosto muito do Salmo 40, que fala que Deus, quando Ele pega um ser humano, Ele tira de um poço de perdição, coloca os nossos pés sobre uma rocha, coloca um hino de louvor, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos justifica em nome do nosso Senhor. E nós fomos lavados, nós fomos purificados. Isso não convém a crentes.
essas coisas não convêm a crentes, irmãos. A primeira linha é a linha da moralidade sexual. Mas tem uma segunda linha nesse texto que nós lemos, de 1 Coríntios 6, 9 e 10. A primeira, que não se enganem, os imorais não herdarão o reino dos céus. A segunda, não da idólatra, mas os adúlteros. É a questão do casamento, é a linha do casamento. Qual é a linha do casamento certo diante de Deus? Qual é a linha do casamento? E é importante falar sobre a definição bíblica de o que é o casamento. Nós lemos aqui em Mateus 19, versículos 4 e 5, Jesus ele falou. Nós lemos esse texto, Jesus respondeu, vocês não leram o que o Criador... É legal porque ele mesmo é o Criador, né? E ele fala, vocês não leram... Ele falou, vocês não leram o que eu... Né? Gente, eu estou explicando, eu que criei. Tá? Tudo foi criado por ele e para ele. Foi através do Filho que Deus criou o mundo. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aqui, meus irmãos, Jesus, ele define. Ele coloca muito bem a definição de o que é um casamento. É um homem deixando seu pai e sua mãe, se juntando a uma mulher que também deixou seu pai e sua mãe, e se unindo, e sendo os dois uma só carne. Isso é a definição de o que é o casamento. É homem com mulher. Homem com mulher. Isso é casamento. O resto não é casamento. Pode juntar. Se um homem quiser deixar o pai e a mãe e se juntar com um homem, pode. É casamento? Pode juntar, mas não é casamento. Se um homem se juntar com uma mulher, mas não sair da casa da mãe, é casamento? Não, não é casamento. Para ser casamento tem que sair da casa do pai e da mãe. Tem que sair da casa. Se uma mulher quiser juntar com uma outra mulher, é casamento? Pode se juntar, não é casamento. A definição de o que é o casamento diante de Deus, do Criador, e aqui é o Criador explicando a criação, é essa. O homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E eu acho muito engraçado quando alguns pastores até falam não, porque Jesus nunca falou contra o homossexualismo, a homossexualidade. Hã? É um texto mais claro que isso. Essa é a definição de casamento. Agora, quando a linha do casamento entorta, essa é a definição de o que é o adultério. O adultério, ou o divórcio, eu vou falar um pouquinho aqui, é o que acontece quando a linha do casamento entorta. Porque o que é o adultério? Porque nós lemos lá que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu preciso saber. Primeiro eu quero saber o que é o imoral, para eu não ser o imoral. Porque eu não quero chegar lá no céu e dar com as caras na porta. Quem quer chegar no céu e dar com as caras na porta e falar assim, eu estava enganado, e fala, em vez de o elevador subir, vai descer lá para o capeta? Ninguém quer. Eu não quero que aconteça isso com você. Deus proíba. E a igreja serve para isso, irmãos. Não se engane. A igreja não é um lugar para você vir e se sente bem, não. É gostoso. Ver os irmãos, lanchinho, cafezinho, chazinho, maravilhoso. Pequeno grupo em casa, amizade. Aqui eu posso cantar, se eu, aqui as pessoas me aguentam cantando ali fora, eu já tentei cantar, não canto muito bem. Sabe, a igreja é legal, mas a igreja não é para isso, a igreja é para chegar todo mundo no céu. E para que os pastores estão aqui, para levar o rebanho junto para o céu, para ter certeza que ninguém vai se perder. Amém? Eu não quero que ninguém se perca aqui. Esse é o nosso ministério de Jesus. Jesus falou, eu não quero que nenhuma das ovelhas se perca. E a gente continua nesse ministério, tentando levar todo mundo para o céu. E quando a palavra de Deus diz muito claramente que os imorais não vão herdar o reino dos céus, eu quero saber muito bem o que é imoralidade. Eu tenho que definir muito bem o que é imoralidade e tirar isso da minha vida. Tomar essa decisão, porque eu não quero chegar lá no céu e dar com a cara na porta e falar, eu sou um imoral, eu não posso herdar o reino dos céus. Eu não quero isso, eu não quero isso para você também. Não quero nem para a minha vida. E vou lutar contra isso na minha vida. Porque às vezes acho que não, aquele pastor não é tentado em nada, né? Quantos pastores já caíram na questão da imoralidade, do adultério? Orem pelos seus pastores. É uma área onde os pastores são muito tentados. O adultério, qual é a definição do adultério? O adultério é quando um terceiro entra na relação do casal que foi juntado por Deus. Quando tem dois e entra um terceiro. Seja culpa do terceiro, seja culpa dos dois. Aliás, não tem essa questão de culpa. O sexo é aquele tipo de coisa que quando um não quer, dois não briga. Sabe?
quando não quer, dois não faz. A não ser que é um estupro, aí é diferente. Né? Mas essa questão de adultério, quando um não quer, dois não brigam. Não tem esse negócio, não queria, mas aconteceu. Não, não existe isso. Né? E, meus irmãos, Cristo ele fala de linhas que nós não devemos cruzar na questão do casamento. Cristo ele é muito claro na questão do casamento, na questão dessas linhas. A primeira linha, ele vai colocar lá em Mateus 5, 27 a 30. Olha o que diz lá, Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30. É a primeira linha que ele coloca com relação ao casamento e ao adultério. Olha o que diz Mateus capítulo 5, de 27 até o 30. Portanto, se vocês quiser... 27. Versículo 27. Mateus 5, isso. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Né? Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Como eu queria que Jesus fosse mais tranquilo nessa questão do casamento. Porque ele não só fala que o adultério, e todo mundo aqui sabe o que é adultério, é quando existe uma traição sexual dentro de um casamento, você tem um casal e um desses cônjuges, ele faz sexo com outra pessoa fora desse casamento. O adultério é muito claro. Alguém não sabe o que é adultério? Todos sabemos, amém? Agora, Jesus ele vai dar uma explicação muito mais além disso. Parece que a linha que Jesus vai traçar é mais... A gente acha que daqui Jesus fala, sabe quando tem... Já viu no futebol? Que a barreira, né? A barreira está pertinho, o juiz fala, vai mais para trás, vai mais para trás. E o pessoal vai, né? Não, mas já tá, não, vai mais para trás. Parece que Jesus é isso que ele faz com o adultério. Às vezes a gente acha que eu tava legal, minha barreira lá eu não posso ir até aqui, legal, né? Eu não posso fazer sexo com outra pessoa, mas né? Elogiar a esposa do varão, né? Isso daí pode fazer um gracejo, não? Se nós olharmos, Jesus fala, se você olhar com intenção impura, você já pecou, você já adulterou no seu coração. Que Jesus? Ô Jesus. Percebe, meus irmãos, como Deus, nessa questão do adultério, ele traça a linha muito mais além? Uma linha de não é só o ato em si, mas é o desejo do seu coração, é como você olha as pessoas do sexo oposto. E juntamente com a imoralidade, quando uma pessoa casada, ela olha e ela tem esse desejo por outras pessoas, ela acaba já adulterando no seu coração. E cometendo adultério. E quantas pessoas talvez sejam adúlteros, que ninguém sabe. Por quê? Porque são homens ou mulheres, talvez presos na pornografia, presos na imoralidade, presos desejando pessoas do sexo oposto, adulterando com isso. Como é dura essa linha de Jesus. E, meus irmãos, é interessante porque nesse texto que nós lemos, por 2 vezes Jesus ele fala que esse é um pecado que leva para o inferno. E eu quero dizer para você, olha, essa mensagem é dura. Eu não gosto de pregar mensagem dura. Eu gosto de paz e amor, bênção, né, prosperidade. É essa que eu gosto. Aliás, visitantes, se você está aqui pela primeira vez, né, volta outras vezes para você saber que eu não só... Né, quem aqui sabe que eu prego, sabe que é assim, né, que é só maravilha, não é, irmãos? Não, né? Meus irmãos, essa questão do divórcio, por 2 vezes, Jesus ele fala, olha, se você não cortar, é preferível você tirar o teu olho, arrancar o seu olho, do que o teu corpo inteiro ir para o inferno. Ele está, na verdade, ressaltando aquilo que o apóstolo Paulo diz, que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. E tem 2 opções, se não é o reino dos céus, é um inferno. Ah, não, mas Jesus está sendo alegórico aqui, né? Olha, você entende como você quiser. Nós, né, depois assiste lá o primeiro Doutrina Bíblica. Por isso que é importante a gente saber o que é a palavra de Deus. Se eu não creio que isso é a palavra de Deus para mim, aí qualquer coisa vale. Vamos continuar vivendo nossa vida. Meus irmãos, se a minha mão me faz pecar, corta ela, do que é melhor eu entrar sem mão no reino do que
todo o meu corpo. Eu quero dizer para você, olha, não vai sair se mutilando, porque senão não ia sobrar um aqui, viu, irmão? A gente ia chegar tudo aleijado no culto que vem. Né? Vai ser o culto dos aleijados. Porque, meus irmãos, se a menina falou aqui ontem, a Fernanda falou que 75% dos homens acessam pornografia, já pensou se a gente faz isso daqui? Ó, a gente vai fazer o ministério dos cegos, pastor, não é? Não ia sobrar um, mas, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque o olho, ele olha alguma coisa. Você não precisa arrancar o seu olho, você precisa arrancar essa coisa que o teu olho está olhando. Você não precisa arrancar o seu olho, mas talvez você precise arrancar o seu telefone celular. Talvez você precise arrancar o seu notebook. Talvez você precise arrancar a sua TV do seu quarto. Porque isso te faz pecar. Se essas coisas te fazem pecar, corta elas da sua vida. Se a tua internet te faz pecar, põe um filtro lá. Tem filtro para isso, né? Tem o pessoal da TI aí, põe. Né? Aliás, tem uns filtros, depois se você quiser, a gente posso te passar. Eu ponho lá em casa. Para mim, para os meus meninos. Por quê? Porque você está lá vendo, de repente aparecem as coisas e o filtro já bloqueia. Tira esses sites aí que não prestam. Você põe lá. Por quê? Porque, meus irmãos, são coisas perniciosas, coisas que nos levam a pecar. Tira essas coisas, arranca, corta essas coisas. É melhor cortar essas coisas, cortar o celular quando eu vou no banheiro, do que eu entrar com os dois pés no inferno, seguindo a vida como eu tenho vivido. Essa é a primeira linha de Jesus. Como é dura essa linha. A segunda linha do casamento. A linha do divórcio. Nós lemos esse texto. E, meus irmãos, nós vemos aqui a linha do divórcio. Por que isso é algo sério? Porque só existem 2 casos que Deus permite o divórcio. Somente em 2 casos que Deus ele permite o divórcio. E por que eu vou entender? Depois vocês vão entender o que o divórcio tem a ver com o adultério. Porque Jesus só existem 2 casos. O primeiro caso é o caso da imoralidade sexual. Mateus capítulo 19, versículo 9, foi o texto que nós lemos aqui. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou imoralidade, essa é a palavra aqui, e casar com outra, comete adultério. Eu vou repetir. Aquele que abandonar a sua mulher, aquele que se separar da sua mulher, e a mulher se separar do homem, a não ser por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. O que Jesus está querendo? Que se eu me separo da minha esposa, a não ser por conta que um dos dois foi traído, esse divórcio não é um divórcio, é uma separação. Mas não é um divórcio diante de Deus. Se houve traição, existe uma permissão, não é um mandamento, existe uma permissão na palavra de Deus para que a pessoa que foi traída, ela não precise conviver com esse jugo o resto da sua vida. De novo, Deus odeia o divórcio. Me entenda bem, não estou dizendo aqui que traiu tem que separar, não é nada disso. Deus odeia o divórcio e o caminho que sempre nós pastores orientamos é o casamento. É para isso que Deus nos criou. É até que a morte os separe, irmão. E eu espero que dure bastante. Amém? Não é fácil, mas a gente chega lá. Então, misericórdia de Deus, amém? Né? É uma bênção, irmão. O casamento é uma bênção. Amém? O meu casamento é uma bênção, glória a Deus. Mas, meus irmãos, no caso de imoralidade sexual, de traição, sim, existe uma permissão na palavra de Deus. E eu digo permissão daquela pessoa que não quer se arrepender. Porque quando existe verdadeiro arrependimento, e verdadeiro arrependimento é quando isso não acontece mais, porque o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa deixa, quando existe, o melhor caminho é o caminho do perdão. Para não dizer o único caminho é o caminho do perdão. Mas se a questão for insustentável, Deus ele permite o divórcio. Deus ele permite o divórcio. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o abandono do cônjuge não crente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, olha, ninguém se separe, mas no caso de uma pessoa ser crente, de um cônjuge ser crente e o outro não ser crente, se o outro não crente quiser se separar, se o não crente quiser se separar,
Se ele for te abandonar, então você se separe. Você não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viver uma vida em paz. Ou seja, se você quiser se separar, então sim. Então é um motivo justo também. E aqui eu coloco também esse motivo de abandono do não crente, alguns casos, por exemplo, como violência doméstica. Por exemplo, o marido que bate na mulher, ou a mulher que dá facada no marido. Porque não pensa que violência doméstica é só o marido, não. Eu já vi casos aí de mulher dando facada no marido. Nesse caso, essas pessoas que fazem isso, a pessoa não é crente, não. O marido que bate na mulher, não é crente, não. E já abandonou sua esposa há muito tempo já, para bater nela. Sai de casa, mulher. Se teu marido bate em você, sai de casa, seja feliz. Se divorcie. E o divórcio te libera para você casar com outra pessoa, diante de Deus. Você está divorciado diante de Deus. Isso te libera. Né? Se você é viúvo ou se você é divorciado, de verdade, como nesses casos, você está livre. É o que o apóstolo Paulo, você não fica sujeito à servidão. Deus chamou você para viver em paz. Você pode ter um casamento em paz. Você pode ter um casamento que é uma bênção na sua vida. Agora, e quando a gente tem aquilo que o pessoal chama de incompatibilidade de gênero? Não bateu o santo, sabe? Não deu certo. A gente brigava muito. A gente discutia, era coisa boba. Era por causa de dinheiro. A gente discutia. E se não der certo? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Aqui é o chefe que está mandando, né? Nem o apóstolo Paulo. O Senhor ordena que a mulher não se separe do marido. Versículo 11. E aqui o marido também, então, tá? Para o marido e para a mulher. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Para todos os outros casos, que não se separe. E se separar, que não se case de novo. Por que não se case de novo? Porque entra naquele caso de Mateus capítulo 19, que Jesus falou. Se alguém repudiar o seu cônjuge, o que é repudiar? Quer saber, eu não quero mais saber de casar com você, eu vou para o meu canto, você vai para o outro. Eu estou repudiando você. Um está repudiando o outro. Isso é o repúdio. E Deus odeia o repúdio. Mas isso acontece no casamento, acontece em muitos casamentos. Aliás, se você acha que isso não acontece entre os crentes, não sei se você sabe, mas o nível de divórcio entre os crentes já igualou o número de divórcio, o percentual de divórcio fora da igreja. Você sabia disso? Porque parece que essa doutrina pouco importa para nós agora. Não deu certo. Está lá numa igreja, não deu certo, separou. E olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Como Jesus fala, eu porém lhe digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que é muito sério isso? Porque muitas pessoas se separam porque não deu certo, não por causa de traição, não é nada disso, mas se separam. Essas pessoas estão sujeitas ao adultério. Quando? Quando se casarem com outras. Não, pastor, mas o adultério não é só quando eu não caso. Não. Se alguém que se separou, não divorciado corretamente de Deus, se essa pessoa se casar com outra, ela está cometendo adultério. Esse casamento é um adultério. Eu sempre tive muita dificuldade de entender isso. Eu achava que não, se a pessoa se separou, mas se ela casou com outra, no papel passado, certinho, na igreja, beleza, não é adultério. Não. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esse casamento é um adultério. Percebe que a linha é... Eu achava que estava na linha. Deus está falando, é mais para trás, é mais para trás. Como é dura essa linha de Jesus na questão do casamento. E meus irmãos, por que eu falo isso? Porque eu vejo tantos segundo casamentos que são adultérios. E eu já vivenciei isso até mesmo dentro de igrejas, irmãos.
E eu quero dizer para você, olha, não se engane, isso acontece no nosso meio. E por que eu falo isso, irmãos? Porque tem pessoas que estão indo para o inferno. Nesse caso, nessa questão de doutrina, como essa doutrina é importante para nós. Tem pessoas que o seu casamento é um adultério. Eu já vivenciei o caso de 2 pastores, um casou com a mulher do outro pastor. Tinha 2 pastores na igreja, os 2 casados. Um pastor adulterou com a mulher do outro. E os 2 se casaram. E foram para outra igreja, e estão vivendo na igreja, dando aula na escola bíblica dominical, como se nada tivesse acontecido, tudo bem. Posso ouvir um misericórdia aí? A gente fala de pastores, mas quantas vezes isso acontece com um membro comum, né? Chega o pessoal, a gente nem sabe. Olha, meus irmãos, eu não quero dizer aqui, quando a gente fala de família, muitas pessoas falam, peraí, pastor, mas eu já estou no meu 3º casamento. Pastor, me salva, pastor, porque senão vou ter que separar da minha esposa, pastor. Meus irmãos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque esse negócio de família, cada um é de um jeito. E não dá para a gente traçar a regra. Às vezes você está no 2º casamento, não é um casamento lícito diante de Deus, mas você já está com 4 filhos já. Eu conheço pessoas que eu olhei, se você olhar certinho, ó, eu acho que isso daqui, eu acho que não é certo. Mas a pessoa já tem 4 filhos, tem 10 netos. O que você vai falar? Separa? Eu creio que existe... Deus ele tem um renovo para nós. Quando nós decidimos acertar a situação. Existem muitos pecados que são pecados de ignorância. E quando nós pedimos perdão do pecado de ignorância, a partir dali, Deus ele recomenda realmente que nós tenhamos uma nova vida. E eu creio na nova vida de um casamento, até de 2º, 3º. Se você está aqui no seu 2º, 3º, 4º, 5º, se você é o Fábio Júnior, a Gretchen, que já casou 15 vezes. Olha, Deus tem um renovo para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas olha, a partir de agora, você já sabe a verdade. Você já sabe os caminhos de justiça de Deus. Né? E não podemos, meus irmãos, parar de olhar essas coisas. Existe sim separação e existe divórcio. Se quiser separar, pode separar. Se não deu certo, ninguém é obrigado a ficar uma pessoa insuportável do lado, mesmo que não tenha tradição. Mas saiba, se você se separar, não case de novo, porque senão esse casamento é um adultério. Senão esse casamento é um adultério. Não faça isso. Então, e aí você pode pensar, pastor, se for assim, é melhor não casar, né? Olha, né? Mateus 19:10. Coloca aí, por favor, Mateus 19:10. Sabe o que os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, sabe o que eles falaram? Olha lá, Mateus capítulo 19, versículo 10. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Ó, Jesus, é melhor nem casar, então. Para a gente ver que a gente interpretou certinho o que Jesus disse. Porque nem os discípulos, nem os apóstolos, gente, os apóstolos falaram, gente, peraí, Jesus, se for desse jeito não vai rolar. Porque essa linha é muito dura. E é interessante que quando os discípulos falam isso para Jesus, sabe qual é a resposta de Jesus? Olha o versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. E no versículo 12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do quê? Do reino dos céus. Ou seja, existem pessoas que se castraram, ou seja, pessoas que anularam o seu desejo sexual. Por causa do quê? Por causa do reino dos céus. E é nessa terceira linha que eu quero entrar. Além dessa linha do casamento, que é a linha da sexualidade. A linha da sexualidade que envolve essas duas linhas tortas lá de 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que é a linha onde diz que nem afeminados e nem homossexuais herdarão o reino dos céus. É essa linha. Quando diz lá que nós já falamos da imoralidade, falamos do adultério, dessa outra linha torta, e falamos dessas outras duas, que são os afeminados ou os homossexuais, que aqueles que praticam esses atos não herdarão o reino dos céus. E, meus irmãos, quando nós olhamos nesse versículo que Jesus fala, que nessa linha da sexualidade,
Qual é a linha de Deus nessa questão da sexualidade? Nós vimos aqui em Mateus capítulo 19 que Jesus, ele é muito claro nessa questão da sexualidade, que diz nessa questão do casamento, né? Volte ali, né, na definição do casamento, Mateus 19, versículo 4. Mateus 19, 4, Jesus ele fala, Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez o quê? Homem e mulher. O Criador fez eles homem e mulher. Deus nos criou homem e nos criou mulher. Homem e mulher, esses dois. Só que, quando a gente vai preencher, quem já foi preencher o cadastro, né? Lá, além de homem e mulher, tem mais 7 opções para você escolher. Né? Se você é cis, trans, LGBTQIA+, vai continuar, talvez apareçam alguns mais aqui. Por quê? Porque existe, parece, linhas diferentes de onde coisas que Deus fez e coisas que o homem quer decidir. Em todas as áreas. Nós vimos que no casamento foi assim. No nosso casamento tem coisas que a gente acha que deveria, não. Eu acho que se não deu certo, devia separar e casar e ser feliz. É isso que muitos pastores até falam. Se não deu certo com a sua esposa, está brigando muito, separa, vai ser feliz. Né? É isso, né? Tem igrejas que eu já ouvi pastores falando isso daí. E, meus irmãos, nessa questão da sexualidade, a palavra de Deus diz que Deus nos fez homem e mulher. É coisa que Deus fez, não que nós decidimos. E, olha, podem discordar. Respeito quem discorda. De coração, irmãos. De coração, eu respeito quem discorda. Pode discordar, pode mudar de roupa. Pode fazer cirurgia, pôr silicone, ficar diferente. Quer ser o que você quiser. Eu já vi gente que cortou a língua no meio e se transformou de cobra. Você pode ser o que você quiser, você é livre. E eu falo para você como um bom batista, você é livre. Dá um glória a Deus aí que você é livre. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai responder diante de Deus. Um dia você vai chegar diante de Deus, você vai ter que responder de tudo isso que você fez, tudo isso que você pensa. E é isso que eu falo, meus irmãos, e de novo, a gente pode discordar, mas eu estou aqui para explicar o que a palavra de Deus diz, não para te dar a minha opinião a respeito. Talvez a minha opinião até não fosse tão dura quanto a de Jesus. Depois que a gente lê, talvez a gente comece a concordar com ele, a gente sabe por quê. Mas, como todo bom batista, temos que ouvir, ser livre, ser responsável, isso é uma questão de fé. Mas, em 1 Coríntios 6,9, diz realmente que afeminados, e aqui eu coloco mulheres que são masculinizadas também, no mesmo contexto, e homossexuais, quem pratica essas coisas não herdará o reino. Você quer praticar? Pode praticar. Só não vai poder herdar o reino. Simples. Eu estou sendo homofóbico? Não, eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino. Pode fazer, você é livre para fazer. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você só não pode herdar o reino dos céus. Porque é isso que o próprio Jesus, o próprio autor da vida, diz. Isso que o próprio Deus diz na sua palavra. É duro isso? Não sou eu que faço as regras. Não sou eu que traço as linhas. Não sou eu que digo o que é justiça, o que é injustiça, o que é certo, o que é errado. É a palavra de Deus que diz. Isso é uma questão de fé. Porque na palavra de Deus, a linha ela é muito clara. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Nem usar roupa. Quanto mais o resto. Eu não posso nem usar roupa, quanto mais me fazer de mulher. Ou mulher se fazer de homem. Nem brincar de drag queen, irmão. Né? Tem aquela musiquinha, né? Maria Sapatão, de dia é Maria, de noite é João. Né? Tem uns camaradas aí que, né, da sexta-feira, o camarada se pinta, se veste de mulher e vai para a farra. Nem de brincadeira essas coisas. É abominação de Deus, com essas coisas a gente não brinca. Mas, pastor,
E as pessoas que nasceram desde nascença acharam que deviam ser outra coisa? Muitas pessoas, eu já ouvi essa questão, pastor, se Deus quisesse que eu não fosse, Deus não colocaria esse desejo comigo desde nascença. E eu acredito que muitas pessoas têm isso de nascença. Sabe por quê? Porque o pecado na humanidade, ele fez com que todos nós, todos nós, tivéssemos linhas tortas de nascença em algum lugar da nossa vida. Em alguma área da nossa vida. Alguns na questão da mentira, alguns na questão do furto, alguns na questão da idolatria, alguns em outras questões, e alguns na área da imoralidade, e alguns na questão da masculinidade e da feminilidade. Nasceram com isso e vão ter que acertar essa linha no restante da sua vida. Por isso que Jesus diz que há pessoas, isso daí não é para todos, é para alguns, que precisam se fazer eunucos para entrar no reino dos céus. Que precisam abdicar da sua sexualidade para conseguir entrar no reino dos céus. Porque senão não vão herdar o reino dos céus. Mas, meus irmãos, e me entenda bem, o pecado fez com que todos nós nascêssemos com essa linha torta em algum lugar. E às vezes nós nos achamos tão melhores. Não, eu não sou, essas coisas, não, eu não, pastor. Mas a gente é muito mais torto em outro lugar. E é escondido. E a gente não faz, e ninguém sabe. Tem gente que fala da homossexualidade de alguns, mas está com os 2 pés na pornografia, já preso ali, acorrentado, e não consegue sair. E fala mal do outro, tira sarro do outro. Quando deveríamos abraçar todos em nossa igreja. Não importa do pecado que tiveram, não importa as linhas tortas. E, meus irmãos, todos temos linhas tortas na nossa vida. Você tem linhas tortas, eu tenho linhas tortas. Nascemos com isso. O pecado fez com que nascêssemos em pecado, me concebeu minha mãe. Nasci torto. E nesse sentido entendemos quando Jesus fala que há pessoas que precisam ser eunucos por causa do reino. Pessoas que precisam se castrar por causa do reino, porque às vezes eu tenho tanta tendência à imoralidade que eu preciso começar a castrar isso na minha vida. Eu tenho tanta tendência a querer adulterar que eu preciso castrar isso na minha vida. Eu tenho tanta tendência a práticas homossexuais que eu preciso castrar isso na minha vida. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu não me fizer como um eunuco, e todo mundo sabe que é um eunuco, né? Um homem que é castrado. E tem pessoas que entendem isso. Para entrar no reino. Afinal, estamos indo para um reino. Porque numa democracia, irmãos, as minorias têm a sua voz. E vivemos numa democracia. E as minorias, sim, devem ter a sua voz. Eu respeito muito as causas LGBTQIA+. Respeito de coração. São minorias. Pessoas que querem viver do jeito que querem, respeite-as. Quem dá o direito de bater numa pessoa porque... Quem dá o direito de bater em você porque você acessa pornografia? Dá direito a alguém bater em você? E por que dá direito a bater porque a pessoa tem uma determinada outro tipo de prática? Não dá direito de sermos homofóbicos, não nos dá direito de termos preconceito contra esse tipo de pessoa, porque fazem práticas que discordamos. Isso não dá o direito de nenhum aqui de tratar mal essas pessoas, de rejeitar essas pessoas, de condenar. Condenar você pode condenar de acordo com a palavra de Deus, mas devemos respeitar em todas as coisas, assim como respeitamos todas as pessoas. Agora, estamos indo para um reino, não estamos indo para uma democracia. Porque na democracia você pode ser o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você tem voz, a sua voz deve ter ouvidos. Quando se chega diante do Congresso, a sua minoria deve ser representada também num Congresso. Respeito isso de coração. Numa democracia, sim, respeito isso de coração. Mas sabe uma coisa? A gente está indo para um reino, não está indo para uma democracia. E lá só entra o que o rei permitir. Ali não tem esse negócio, deixa eu ter a minha voz aqui. Não tem a minha voz. Tem o caminho do rei, ou então é forca. É um reino. É o que o rei diz. Cetro de ferro.
Sinto lhe dizer. E aí eu começo a pensar, peraí, pastor, mas como fazer então, pastor, se eu nasci com isso, pastor? Como fazer, pastor, se eu nasci, se esse pecado ele tem me atingido? Como eu fazer se eu nasci com essa linha torta? Seja na questão da minha masculinidade ou feminilidade exacerbada ou excessiva, na questão da imoralidade, na questão do instinto de adulterar, eu quero dizer para você, não tem jeito. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Desculpa te dizer, né? Desculpa ser o portador das más notícias. Você nasceu com essa linha torta na sua vida? Vai continuar torta até o resto da vida. Só tem um jeito, nascer de novo. Mas pastor, dá para nascer de novo? Dá. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para transformar as nossas linhas de injustiça em caminhos de justiça diante de Deus. Ele não veio para condenar as nossas linhas tortas. Ele veio para nos salvar das nossas linhas tortas. É isso que muitas pessoas não entendem. Que nós não estamos aqui para condenar. Eu não estou aqui para condenar o seu pecado. Eu não estou aqui para apontar para o seu pecado e dizer, olha, você vai para o inferno. Não, eu sabia que eu ia para o pecado. Porque eu nasci assim, realmente, isso, meu pecado vai me levar para o inferno. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é que Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Para transformar os meus caminhos de injustiça em caminhos de justiça. E eu que antes eu vivia com isso. Eu que vivia na minha imoralidade. Eu que era acorrentado na minha imoralidade. Eu que era acorrentado no meu adultério. Eu que era acorrentado nas práticas que Deus não aprova. Eu sei que Deus ele tem uma nova vida para mim. Da mesma maneira que eu que sou acorrentado na mentira, que sou acorrentado em outras áreas, em outros problemas que eu tenho, outros pecados que eu tenho no roubo, no furto, no adultério, na idolatria, seja qual pecado, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe linha torta, não existe vida que Deus ele não possa perdoar. E essa é a boa notícia, meus irmãos. Sabe por quê? Todos nós nascemos com linhas tortas, linhas que nos impedem de entrar no reino dos céus. Todos nascemos com linhas tortas. Principalmente nessa questão de sexualidade, de família, de casamento. Todos nascemos não concordando com Deus em algumas coisas. E praticando, às vezes, coisas que Deus não aprova. Mas para curar dos nossos desvios, somente nascendo de novo. Por isso, precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Precisamos nos arrepender e concordar com Deus. Se arrepender é concordar com Deus. É falar, Senhor, o Senhor está certo. Eu realmente tenho uma linha torta na minha vida. E eu preciso consertar, Senhor.